Bom, hoje ainda é terça-feira, hoje ainda é dia 9 de junho e a gente acabou de fazer aula de matemática. Mas lembra que ontem eu combinei com vocês que nessa semana eu mandaria também, junto com português, eu mandei geografia e hoje, junto com matemática, eu vou mandar história. Tanto que as aulas estão mais curtas, por quê? Porque nessa semana, nós teremos feriado. Então, quinta e sexta eu não vou mandar vídeos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Um pouquinho de história, para que nós não fiquemos sem fazer nada de história nessa semana, tá bom? Então, fechem sua apostila de matemática e agora nós vamos pegar a de história e colocar lá na página 11, tá bom? Então, pessoal, o que nós vamos estudar em história hoje? Nós vamos estudar as diferentes formas de trabalho no município, área rural e área urbana. Olha como lembro que nós estamos estudando em geografia. É bem parecido, não é? Só que aqui a gente vai falar também, além do que nós falamos lá, nós vamos falar também sobre os quilombolas, tá? Daqui a pouquinho eu conto para vocês o que são os quilombolas, o que são as comunidades quilombolas, tá bom? Então, vamos fazer a leitura aqui. E à medida que a gente for lendo, se tiver alguma coisa que vocês não saibam, eu já explico, tá bom? Em um município... repetindo, página 11, tá? Eu não lembro se eu falei, eu acho que eu já falei, né? Então, vamos lá. Em um município, existem muitas formas de trabalho que podem ser, né? Devem ser realizadas, acho que faltou um R aqui na apostila, que podem ser realizadas na área urbana ou na área rural. Nós falamos isso lá na geografia, né, pessoal? Nós falamos que uma atividade ela pode ser realizada ou no campo ou na cidade. Claro que existem atividades que dá para ser realizada tanto no campo quanto na cidade, mas a maioria das atividades ou são realizadas no campo ou são realizadas na cidade, tá bom? Ou no campo, aqui a apostila tá falando área rural e área urbana, vocês sabem que o campo é a área rural e a cidade é a área urbana, vocês estão carequinhas de saber. As atividades variam, pois os habitantes dessas áreas têm algumas necessidades e estilos de vida diferentes uns dos outros. Pessoal, a vida no campo é muito diferente da vida da cidade. Isso também a gente já tá cansado de falar lá na geografia, né? Então vamos ler o que tá de verde aí? Na área rural, a produção de vegetais, a criação de animais e a extração de recursos naturais são as atividades de maior destaque. Bom, são aquelas atividades econômicas que nós estamos estudando em geografia. Nós já falamos da produção de vegetais, né, que seria a produção de alimentos, que seria a agricultura. No vídeo de ontem a gente falou sobre a criação de animais, que é a pecuária. Tá faltando eu explicar para vocês, extração de recursos naturais, que é o extrativismo, que eu vou explicar na próxima aula de geografia. Então, essas três atividades econômicas são as mais proeminentes na área do campo. Então, quando a gente fala do campo, a gente sempre pensa em agricultura, pecuária e extrativismo. São atividades econômicas características do campo, tá bom? É isso que tá falando aí de verdinho para vocês. Apesar de normalmente as mesmas atividades serem realizadas nos municípios, cada local tem uma maneira própria de desenvolver algumas delas. Por exemplo, para produzir hortaliças como alface, alguns agricultores investem em uma técnica que não utiliza solo, mas apenas nutrientes depositados em canais de água. Em outros municípios, essa produção pode ocorrer de forma diferente, de modo mais tradicional. É engraçado, né, pessoal? Olha as duas técnicas aí na imagem. Essa primeira técnica que ele fala em desenvolver as hortaliças na água, eu gosto muito de agrião.
Só que eu só gosto do agrião que é produzido na água. E aqui em Campos Gerais é muito difícil de achar para comprar. Então, a gente pode... Olha que interessante. A plantação da alface, daquele vegetal, daquela folha, ela pode ser feita de duas formas. A gente conhece mais essa segunda forma aí, que já planta no solo, tá? Que é muito mais fácil, né, pessoal? A maioria das hortas aí, essas hortas pequenas, elas produzem a alface assim, desse modo tradicional que é plantado diretamente no solo. Mas existe uma técnica que você pode plantar na água e ela vai ser imersa em substâncias, em produtos orgânicos que ajudam essa alface crescer. Na minha opinião, é mais gostoso. Eu não sei se é mais saudável, eu nunca pesquisei sobre isso, mas é mais gostoso. Eles são cultivados diretamente com nutrientes, eles colocam os nutrientes na água, tá? Vamos ler como é que fala dos dois? Então, aí, primeira imagem, ok? Então, a técnica de hidroponia. Eu não sabia que chamava hidroponia. Hidro é água. Ponia, será que é cultivo? Cultivo na água? Técnica de hidroponia, em que as raízes das plantas são cultivadas apenas na água com nutrientes. E a segunda, que é a técnica que a gente conhece, que todo mundo aqui é mineirinho, é do interiorzinho, já viu, né? Alface cultivada no solo e protegida por estufa. Então, virando a apostila aí. Página 12. Em outras atividades, podem ser utilizadas técnicas com o objetivo de aumentar a produção e diminuir os impactos ambientais. Pessoal, tudo hoje, assim, tem um objetivo. Você planta com um objetivo. Qual é o teu objetivo? Eu planto para eu poder produzir lá para minha casa. Eu planto para eu poder vender para os vizinhos. Não, eu planto porque eu quero que esse seja meu ganha-pão, o dinheiro, o meu salário. Então, eu preciso investir nisso. Então, dependendo do objetivo que você cultiva o seu alimento, aqui eu tô falando dos agricultores, tá? O seu modo de produção, ele vai ser diferente, tá? Lembrando aqui, pessoal, que quando a gente fala aqui dessas produções, a gente tá falando de agricultura familiar, tá bom? A gente não tá falando daquela comercial. Essa agricultura aqui, ela é mais familiar. Aqui, pessoal, pensa em quantas pessoas aqui mesmo em Campos Gerais, inclusive em Campo do Meio, eu tava comentando hoje, Emanuel, que eu tenho, que lá no Facebook eu tava vendo, que tem um lugar aí que eles têm uma horta com pomar, então eles estavam vendendo maçãs esses dias. Eu até queria comprar a maçã, porque eu achei muito bonita, só que a moça não entregava em Campos Gerais. Tava até comentando como o Campo do Meio, a produção de alimentos, a produção das hortaliças, que eu tenho visto esses vendedores de Facebook, como estão bonitas, como estão apetitosas. Quando você voltar para aula, você vai trazer para mim. Eu vou encomendar, vou mandar levar lá na tua casa para você trazer para mim, tá bom? Bom, então vamos continuar aí. Atividades realizadas em litorais, em rios e no campo. Toda vez que vocês ouvirem a palavra litoral, litoral é na beira da praia. Então, quando vocês vão para a praia, vocês não ouviram os pais falarem, vamos para o litoral? Olha que chique, vamos para o litoral. Litoral é praia. Então, quais são as atividades relacionadas nas praias, né? As profissões, como que as pessoas vivem nos rios e no campo? Será que elas são iguais? Pensa aí um pouquinho. Como que será que vivem as pessoas na beira da praia? Quais serão as profissões? O que será que eles trabalham? E nos rios? Pensa lá nos ribeirinhos, lá na floresta amazônica. Como será que eles vivem? E no campo, né? Que no campo é o mais conhecido nosso, que é o que está mais perto, próximo da gente. Então, vamos lá? Para os pescadores, o sucesso no trabalho depende do tipo do peixe, da época do ano, do nível da água ou das fases da lua.
existem diferentes técnicas que são usadas para capturar os peixes. Conheça 2 exemplos. Então, aí, ó. Eu não sei muito, pessoal, sobre essas técnicas, então eu vou esperar a gente voltar para a aula para o Gabriel me ensinar um pouco que ele sabe. E eu vou dar uma pesquisada melhor para poder falar para vocês, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro método, que é aquele que eles jogam a rede, né? Para poder pescar. E o segundo método. Isso daí, pessoal, esse segundo método, que a gente tá vendo um arco e flecha, a gente lembra muito do quê? O que vocês estão lembrando? Eu lembro muito de indígena, né? Indígena caça, indígena pesca. E a pesca feita por eles é dessa forma, tá? Eles usam muito o arco e a flecha. Eles têm muito conhecimento, né, pessoal, sobre a natureza. Então, agora, se puser eu lá para pescar, assim, eu vou morrer de fome, mas eu não vou pescar nada, porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso, tá? E aí, ó, continuando. As diversas atividades agrícolas são realizadas de acordo com a cultura dos ancestrais das pessoas de determinada comunidade e também conforme as tecnologias disponíveis na região. Bom, pessoal, isso daqui tá falando pra gente. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. É muito comum, o meu pai plantava café. O meu avô plantava café. Então, é muito provável que eu vá plantar café. Por quê, pessoal? Aqui tá falando que as atividades agrícolas, elas são tradicionais, elas são passadas de gerações em gerações, de pais para filhos. Então, aí, pergunta aí pro seu pai que mexe com café, se o avô mexia, se seu bisavô mexia, quando vocês começaram a mexer com isso. Porque tem muito isso de tradição familiar. Lembra, pessoal, a agricultura familiar que foi crescendo, né? Talvez hoje você tenha uma grande plantação de café, mas que em determinado momento ela foi menor. Então é muito familiar, pessoal, essa produção alimentar nossa. A gente pega muito dos nossos pais, as técnicas que eram dos nossos pais, a gente cultiva, só que agora a gente tentando colocar um pouquinho de tecnologia. Lembra que hoje existem profissionais que estudam para conhecer a terra. Eles sabem qual a melhor época do ano, eles estudam para saber se o solo é próprio ou não para plantar aquele determinado alimento. Então, eles têm um conhecimento sobre todo o processo que envolve o plantio, o cultivo, a colheita de um produto, ok? Agora, pessoal, para a gente finalizar a geografia hoje, tá vendo? Falei que era tudo curtinho essa semana. Matemática foi curtinho, geografia curtinho. Eu vou falar para vocês sobre as comunidades quilombolas. O que são as comunidades quilombolas? Aqui na apostila tá chamando de quilombo, mas eu pesquisei, o nome correto são comunidades quilombolas. O que seria um quilombo? O que seria uma comunidade quilombola? Vou tentar explicar para vocês a diferença. Quando eu falo em quilombo, o quilombo é da época que existiam escravos no Brasil. Quem eram os escravos? Os escravos eram aqueles negros que eram capturados lá na África, lá naquele continente que nós estamos estudando em língua portuguesa, e vieram trabalhar aqui no Brasil. A gente fala, na verdade, pessoal, outra coisa que eu aprendi, que o nome correto não é escravo, são cativos. Por que eles são cativos? Porque eles vieram à força. Ninguém é escravo porque quer, pessoal. A gente é capturado. No caso dessa escravidão que teve aqui no Brasil, ela foi uma escravidão forçada. Existiram outros tipos de escravidão, Cássia? Existiu. Antes dessa escravidão aqui no Brasil, houveram outros tipos de escravidão. Só que quando a gente fala de escravidão, a gente pensa muito na escravidão dos negros. E aí, esses negros que vieram para o Brasil, eles vieram da África, do continente africano. E aí, esses cativos ou escravos, o que aconteceu, pessoal? Eles tiveram uma vida muito dura aqui no Brasil. Eles não eram vistos como seres humanos, como pessoas. Eles eram vistos somente como objetos. Tanto que eles eram vendidos nas praças
e as pessoas abriam a boca para olhar os dentes, olhava a idade, olhava se era forte ou não, olhava se estava doente. Então eles olhavam para as pessoas, para os escravos, para os negros como objetos. E aí o que acontece? A vida lá dentro dos lugares que eles iam morar não era uma vida fácil. Eles não eram tratados com dignidade. Então, muitos deles tentavam fugir e conseguiam. Eles fugiam para os lugares que eles chamavam de quilombos. Então, o que é um quilombo? Quilombo é um lugar para onde os escravos fugiam para tentar uma vida nova, tá? Então, quando o escravo conseguia fugir, ele ia para um quilombo, que era um local onde os escravos fugidos viviam, tentando reconstruir a vida deles. E aí, o que aconteceu, pessoal? Essas pessoas, esses descendentes, eles tiveram uma história muito difícil aqui no Brasil. Ex-escravo, negro. Então a história deles é uma história muito difícil, é uma história de exclusão, é uma história de preconceito. E aí o que acontece? Foram criadas, foram fundadas, foram organizadas o que nós chamamos hoje de comunidades quilombolas. Então o quilombo era o local para onde o escravo fugia para tentar reconstruir a vida dele. Hoje existem as comunidades quilombolas. O que são as comunidades quilombolas? Elas são lugares nas áreas rurais do Brasil. Existem hoje no Brasil, eu acabei de pesquisar, 3.000 comunidades quilombolas, e todas elas ficam em áreas rurais, e elas são lugares onde esses ex-escravos vivem. Então, eles vivem nessas comunidades quilombolas. E do que eles vivem, Cássia? Principalmente de agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? É aquela agricultura que eu não produzo para vender. Eu produzo só para eu consumir. Então eu produzo para eu me alimentar, não para vender. Não é igual aquela agricultura familiar, aquela agricultura comercial que eu pego os produtos e vendo. A agricultura de subsistência é aquela agricultura que ele produz para eles mesmos consumirem. E aí, pessoal, fui pesquisar se aqui perto de nós tinha alguma comunidade quilombola. Aqui perto de nós tem. Lá em Três Pontas, na verdade, lá em Três Pontas tem 3 comunidades quilombolas. Eu peguei o nome delas aqui. Lá tem a comunidade Cascalho, tem a Martinho Campos e a Quebra-Pé. Essa Cascalho, ela é aberta para visitação. Então as escolas, eles marcam e elas fazem excursão para lá para poder entender, conhecer um pouco mais sobre a história dos quilombolas, tá? Dos antigos, dos ex-escravos. Então são pessoas que são descendentes de escravos aqui do Brasil, tá? E hoje elas vivem de agricultura de subsistência. Geralmente, pessoal, essas terras que elas vivem, elas foram doadas pelo governo, tá? E eles tentam lá manter um pouco das tradições deles, tá? Então, vamos ler o que tá falando aqui, ó. Vou falar aqui do quilombo, tá? Lembrando que aqui pra gente o certo seria comunidade quilombola. No quilombo de São Brás, no município, ó, São Brás, aquele do espirro, ó. No quilombo de São Brás, no município de Santo Amaro, Bahia, os homens pescam em mar aberto, amarrando as redes no fundo dos barcos. As mulheres, por sua vez, andam longas distâncias para chegar aos manguezais, onde encontram mariscos, por isso são conhecidas como marisqueiras. Marisco é um invertebrado, né? É um invertebradozinho que eles vendem, um alimento, tá? Então vamos ver o que tá falando sobre os quilombolas, que a apostila errou, não é quilombo. Quilombo é para onde os escravos fugiam para tentar uma vida melhor. Então aqui o certo são comunidades quilombolas. Então quilombo, ó, mas se bem que tá certo, ó. Ele começa assim, ó.
Quilombo, lugar para onde fugiam os escravos, os africanos escravizados. Na atualidade, descendentes africanos moram nessas comunidades, que não se chama mais comunidade quilombo, chama-se comunidade quilombola, tá bom? Então, pessoal, terminando aí a página 12, vocês vão pegar o seu caderno de atividades, lá de história, e aí eu já tinha pedido que vocês fizessem, ó, a página, lembrando, ó, história, começa lá na página 71. Eu já tinha pedido que vocês fizessem a página 71, a página 72, a página 73 e a 74. Vocês pararam na questão número 5. Hoje, vocês pararam na página 74, desculpa, eu falei errado. Hoje, vocês farão as questões número 6 e 7, tá? Então, vocês farão as páginas 75 e 76. E por hoje, nós encerramos nossa aula. Combinado? Então, um abraço para vocês. E amanhã eu vou mandar a correção daquelas atividades de ciências que eu dei na aula anterior. Então, se você não estiver em dia, faça para você poder corrigir. Combinado? Então, até amanhã.